E aí, tudo tranquilo? Estudando? Como é que estão as coisas? Essa aula é a aula de processo de independência do Brasil. A gente vai falar do período entre 1821 e 1820, porque eu vou ter que falar um pouquinho de Dom João VI, e 1822 até 1824, talvez, né, o reconhecimento da independência. Tudo bem? Não se esqueça de seguir 10 História no Instagram, não se esqueça de curtir a página no Facebook, que sempre tem resumo. O resumo dessa aula já está lá, os esquemas dessa aula já estão lá, e aí você pode acessar, você pode salvar no seu Instagram, né, e estudar no momento adequado, no momento da prova. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, processo de independência do Brasil significa aula 1, talvez, do Brasil, se você quer entender por que a gente é do jeito que a gente é hoje, né? Eu estou gravando essa aula em 2020, a gente precisa entender, sem dúvida, o primeiro reinado, porque o primeiro reinado constitui o Estado brasileiro, né, pela primeira vez. Tá? Então essa é uma coisa muito importante para se dizer. Já vai dar o tom que o Brasil vai ter nas relações internacionais, como é que o Brasil vai se ocupar no mercado, né, divisão internacional do trabalho e coisa do tipo. Mas esse processo de independência começa já com a vinda de Dom João VI aqui para o Brasil. Não se esqueça do período joanino. Dom João VI veio para o Brasil, né, vai chegar no Brasil em 1808, chega aqui, abre os portos às nações amigas, faz uma série de modificações, imprensa régia, academia militar, escola de medicina, jardim botânico, teatro, né? Ele faz uma série de mudanças na capital Rio de Janeiro, e essas mudanças já são o início do processo de independência do Brasil. Já é um começo do processo de independência do Brasil. Tudo bem? Então, quando a gente fala desse processo de independência, sempre vale a pena você ficar ligado na aula de período joanino, que é a aula que fala dessa questão da vinda da família real. Beleza? Bom, tá. Então, veio Dom João. Dom João está aqui, mas Dom João vai precisar voltar em 1820. Dom João volta para Portugal em 1820 porque Dom João não tinha alternativa. Ele ficou enrolando, ele ficou postergando a volta dele a Portugal o máximo que deu. Mas chegou um momento que ele precisava voltar. Por quê? Porque ou ele voltava, ou perigava ele perder a coroa de Portugal. O parlamento português, a corte portuguesa, vai mandar uma carta para o Dom João e vai falar: Dom João, você é rei de Portugal ou do Brasil? Me conta, porque se for do Brasil não tem problema, a gente arruma outro aqui. Entendeu? É a chamada Revolução Liberal do Porto, né, de 1820, lá em Portugal. Porto, uma cidade, né? Não é o lugar, né? A cidade do Porto. E aí eles vão fazer essa revolução dizendo: volte Dom João. E Dom João fica meio naquela sinuca de bico, porque ele sabe que se ele voltar para Portugal, ele perde o Brasil. Então, como homem inteligente que era, o que ele faz? Deixa Dom Pedro aqui, deixa o filho dele aqui. Ele olha no fundo dos olhos de Dom Pedro I e diz: Dom Pedro, se essa nação for ficar independente, for fazer a revolução, faça você, conduza você. Não deixe nenhum aventureiro se apropriar dessa nação. Percebeu a inteligência do cara? Você fala: mas Vitor, ele está mandando o Dom Pedro promover a independência do Brasil, não é roubada? Não, não é roubada de jeito nenhum. Por que não é roubada? Porque aí a coroa portuguesa, a dinastia portuguesa, vai manter tanto o Brasil como Portugal. Então, olhando no longo prazo, isso é uma jogada interessantíssima, porque tem o pai governando um reino, o filho governando outro reino, e beleza, daqui a pouco a gente vê. As dinastias duram muito mais do que as pessoas, do que as conjunturas. Entendeu a compreensão que ele teve? Uma jogada sensacional. Então, Dom João volta para Portugal e Dom Pedro fica. A questão é que Dom João volta para Portugal e no que ele chega em Portugal, a primeira pergunta de todo mundo: Dom João, e aí? Cadê Pedrinho? Cadê Dom Pedro? E Dom João fica meio sem graça, porque Dom João vai ter que dizer para todo mundo: então, Dom Pedro não veio. Dom Pedro não veio, Dom Pedro ficou. A corte portuguesa fica absolutamente furiosa. Por quê? Porque chegou o pai, mas não chegou o filho. Qual que é o medo dos caras? Pô, se morre o pai, e aí?
a gente vai estar instável, a gente vai ter uma instabilidade. E a corte portuguesa também sabe que a presença do filho no Brasil aumenta a chance de independência do Brasil. E isso a corte portuguesa não queria. Então a gente vai chegar num momento, olha aqui, a gente vai chegar num momento, olha lá, em que o parlamento português quer recolonizar o Brasil, tem esse objetivo de recolonizar o Brasil e começa a dizer o quê? Dom Pedro, volte. Dom Pedro, volte, volte agora. Só que Dom Pedro ficou, em 1820, Dom João foi, Dom Pedro ficou, ouviu o que o pai falou e correu para fazer acordos com a elite. E aí começou a fazer acordo com a elite, para quê? Para que a elite desse apoio para Dom Pedro, para que Dom Pedro ficasse, você entendeu? E que Dom Pedro apoiasse essa elite. Então a gente começa a construir uma conjuntura aqui, né? Em que Dom Pedro é interessante para a elite e a elite é interessante para Dom Pedro. Dom Pedro é interessante para a elite porque o que está acontecendo nos países vizinhos é que a guerra de independência está trazendo reforma agrária e está trazendo a abolição da escravatura. A elite brasileira, evidentemente, que não quer isso. Nem a reforma agrária, nem a abolição da escravatura. Então a elite olha para o Dom Pedro e fala, Dom Pedro, se eu te apoiar, você mantém a estrutura? Dom Pedro fala, nossa, claro. Só que, ó, eu quero a unidade territorial. Vamos fazer? Vamos fazer. Então rola um acordo aí, né? Uma aliança circunstancial, percebeu? Um acordo dos interesses, né? Uma conciliação entre os interesses do Dom Pedro, que era manter a coroa, e das elites brasileiras, que era manter a estrutura colonial. Sacou? E aí Dom Pedro sai viajando o sudeste do Brasil de uma maneira lenta, porque não tinha carro, porque não tinha avião, porque não tinha jatinho, porque não tinha nada disso. Então ele monta em lombo de burro, né? Ele vai de barco para onde que dá, né? E vai trazendo, vai costurando esse acordo com as elites. Tudo bem? Enquanto ele vai fazendo isso, né, e também é muito procurado, né, pelas elites brasileiras, enquanto ele vai fazendo isso, ele já toma uma primeira medida aqui em maio de 1822, que é o decreto do Cumpra-se. O que é isso? A legislação portuguesa já não vai mais ser aplicada imediatamente no Brasil. Ele já começa a separar o que é legislação portuguesa e o que é legislação brasileira. E ao separar, ele está trazendo uma coisa muito boa, quer dizer, ele já está dando um recado muito claro, lá em maio. Qual que é o recado? Desculpa, mas a lei não é igual para Portugal e para Brasil. Brasil é uma coisa, Portugal é outra. Em maio a gente já tem uma marca. Tanto assim que em junho de 1822 ele convoca eleições para uma Assembleia Constituinte. Percebeu a relevância desse momento? Convocação de uma Assembleia Constituinte? Por que isso daqui é extremamente relevante? Porque significa que nós vamos fazer as nossas leis. Ou seja, eu já posso entender que está dado o recado. Ainda mais claro, se o decreto do Cumpra-se ainda não foi ouvido, agora, em junho, dizer que nós vamos fazer a nossa Assembleia Constituinte, a coisa está mais clara ainda. Tudo bem? Em agosto, chega um navio português cheio de soldados. Ele sobe no navio, mostra a mãozinha e fala, quem beijar minha mão e jurar fidelidade a mim é bem-vindo. Quem não beijar minha mão e jurar fidelidade a mim é considerado inimigo. Então você escolhe. Opa, mais um claro sinal de ruptura. Em 7 de agosto é que vem o recado. Dom Pedro, volta, senão nós vamos te buscar. E Dom Pedro vai olhar para isso e vai falar independência ou morte. Como se, né, peraí, vocês não entenderam em maio que a gente ia se separar? Ah, então veio junho. Ah, vocês não entenderam em junho? Então vem em agosto. Né? E aí em setembro, 7 de setembro, vem o ultimato. E aí vem a célebre frase independência ou morte. Depois, em outra aula, a gente vai discutir, né, o quadro e tal, tem toda essa discussão. Mas o contexto é esse. Né? Então, as margens do Riacho Ipiranga, ele viajando, né, não estava no Rio de Janeiro porque estava viajando, as margens do Riacho Ipiranga, independência ou morte. Em dezembro de 1822, ele é coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil.
Quando a gente fala Dom Pedro I, imperador do Brasil, você fala, mas, pô, mas ele impera sobre quem? Ele não impera sobre ninguém, é que ele gostava do título só. Então ele coloca lá imperador, né? O Napoleão tinha sido imperador e tal, então ele coloca imperador do Brasil. Ele não era imperador, ele era rei. Que para ser imperador você precisa conquistar um território, né? Uma outra história. Ele era rei do Brasil, mas ele vai se dizer imperador. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual data aqui é mais importante? Qual dessas datas é a data mais importante? A data do maio, a data de junho, a data de agosto ou a data de dezembro? O que mais transformou a história do Brasil? Convocar a Assembleia Constituinte, dar o grito do Ipiranga, o decreto do Cumpra-se, declarar as tropas portuguesas como tropas inimigas. O que foi mais importante? Bom, é claro que a menos importante é o grito de 7 de setembro. Por quê? Porque não mudou nada. No dia, em maio, a gente rompeu com as leis. Isso muda, isso é importante. Em junho, a gente convocou a nossa Assembleia Constituinte. Isso é fundamental. Isso significa que vamos ter uma Constituição própria. Em agosto, a gente declarou as tropas inimigas. Então, não vem querer me invadir, porque vai ser guerra. Em 7 de setembro, a confirmação de todas as anteriores. E em dezembro, a coroação. A questão é, quando a gente precisa escolher uma data para comemorar a independência do Brasil, se a gente pega uma data que põe muito foco no parlamento, o Dom Pedro não gosta. Se a gente põe uma data que põe muito foco no Dom Pedro, que seria a data da coroação, o parlamento não gosta. Então vamos escolher a data do 7 de setembro, que é uma data bastante neutra, né? Ela não traz muito significado, né? E aí vira o grito lá do Dom Pedro, tal, não sei o que, alegria do povo, comemorando. Vamos tentar fazer num primeiro momento um quadro do povo comemorando junto do Dom Pedro, tal. Depois vai ter o quadro do Pedro Américo, né? Do Dom Pedro com os militares em volta e tal. E aí, qual que é a situação? Né? Então escolhemos uma data neutra. Por quê? Porque na Europa a gente está tendo as revoluções liberais. Se você der uma olhada numa linha do tempo na Europa, tem lá Congresso de Viena, Santa Aliança, as revoluções de 30, o governo do Luís XVIII na França, do Carlos X na França. Então essa discussão absolutismo-liberalismo estava muito forte. E se a gente coloca isso aqui no Brasil, né, vai refletir da mesma forma. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer a Constituição. Né? E essa Constituição também vai ser amplamente debatida. Então, por isso, a data do 7 de setembro, que é uma data neutra. Bom, independência, mantendo a estrutura econômica que a gente tinha, mantendo a estrutura social que a gente tinha, sem participação popular, ou seja, o Brasil mudou para não mudar. O que significa o Brasil mudou para não mudar? Mudou, é verdade, legal, mudou. Somos independentes, mas a gente não rompe com a Inglaterra, ao contrário, a gente vai pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra na próxima aula. A gente não promove reforma agrária, a gente não promove a abolição da escravatura e a gente, sobretudo, não inclui o povo no processo de independência, nem no processo de formação do próximo governo. Tudo bem? Mas isso já é assunto para próxima aula. Se liga aí na playlist, não deixa cair a bola, aproveita para tomar uma água, dar uma olhadinha no Insta e segue com foco nos estudos. Até mais!